Então tá, para finalizarmos o capítulo de elipse, vamos falar da translação de eixos, tá? O que acontece quando uma elipse tem um centro fora da origem 0, 0? Tanto faz ter o eixo maior paralelo a x, paralelo ao y, tá bem? O que acontece quando o centro está fora da origem? Então a gente tem uma translação de eixo. Se a gente tem uma translação de eixos, nós vamos dizer que o nosso centro da origem agora se encontra num ponto que vamos chamar de HK. Sempre que a elipse estiver fora da origem 0, 0, nós podemos traçar um novo sistema de coordenadas, que a gente chama de x', O', y'. É um sistema paralelo ao x ou y, onde o centro da nossa elipse é a origem desse novo sistema. Isso facilita a nossa vida porque quando nós visualizamos a elipse com o centro nesse novo sistema, a gente já pode enxergar se a forma da equação da elipse é do tipo x' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado, ou se o a ao quadrado está no denominador de x' ao quadrado. E agora é muito parecido com a parábola, nós já fizemos a translação de eixo da parábola, né? Nós dizemos que o centro agora é H e K, um ponto qualquer da nossa elipse, ela tem coordenadas XY no sistema XOY, X', Y' no sistema X', Y'. Então aquela medida que nós vamos chamar ali de H é aquela medida do X menos o X', conforme o esquema que vocês estão vendo no gráfico. E a medida que nós vamos chamar de K é a medida Y menos o Y'. Então, no nosso exemplo aí, nós temos uma elipse com eixo maior sobre o eixo X'. Então, a equação dela é do tipo x' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. E aí nós fazemos a troca de x' por x menos h e de y' por y menos k. E aí a gente obtém uma equação no sistema x ou y. Então, a nossa equação de uma elipse com eixo maior paralelo ao eixo x e centro num ponto HK vai ser do tipo x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Tá bem? Então agora a gente olha para o maior denominador. O maior denominador é o a ao quadrado. Se ele estiver embaixo do x menos h, é porque o nosso eixo maior não está sobre o x, mas ele é paralelo ao x. Tá certo? Então, um resuminho aqui. Eu posso ter uma elipse com translação de eixo, onde o meu eixo maior é paralelo ao x ou pode ser paralelo ao y. Então, no primeiro desenho que vocês têm à esquerda, o eixo maior é paralelo ao x e o centro é um ponto qualquer h e k. No segundo desenho, vocês têm uma elipse com eixo maior paralelo ao y. Então, o que vai mudar lá na minha equação? No primeiro caso, o eixo maior é paralelo a x, o a ao quadrado está embaixo de x menos h ao quadrado. No segundo exemplo, o eixo maior é paralelo ao y, então o a ao quadrado fica sobre y menos k ao quadrado, certo? Vamos fazer alguns exemplos então para a gente ver como é que fica isso na prática. Vamos aos exercícios. Os exercícios que eu vou fazer são os exercícios propostos do nosso livro de Steinbrück com o Interle, tá bom? Então vamos começar por um exercício bem simples, onde ele pede vértices, focos, pede excentricidade, pede para a gente fazer o esboço de uma elipse dada na equação reduzida. Então nós temos x ao quadrado sobre 36 e y ao quadrado sobre 100. Primeira coisa é a gente tirar dali quem é o nosso a ao quadrado e quem é o b ao quadrado. Lembra sempre que o a ao quadrado é o maior valor, tá bem? Então vamos lá. Então aqui a gente sabe que o a ao quadrado é 100, portanto o b ao quadrado é 36. Então, se tu tens o a ao quadrado, a raiz dele é o teu a, que é 10. Se tu tem b ao quadrado, o teu b, a raiz dele, que é 6. E é importante que eu tenha os valores de a e b para poder marcar os semi-eixos maiores e menores. Então, veja que não há translação nessa equação. Ó. O x ao quadrado e o y ao quadrado não tem um x menos algum valor ao quadrado ou x mais algum valor. Então, não tem translação. Isso está me indicando que o centro da nossa elipse é a origem do sistema. E isso a gente já pode ir colocando no gráfico, ó, o centro com a origem no 0, 0. Então, vamos medir. Primeiro, o maior valor
que é do a ao quadrado, está sobre o y. Então, eu tenho uma elipse com o eixo maior sobre o y. E está sobre o y porque o meu centro está no 0, 0, porque podia ser apenas paralelo ao y. Então, como está sobre o y, eu já vou marcar, ó, 10 unidades para cima, 10 unidades para baixo da origem. Então, eu vou ter um vértice lá sobre o eixo y no ponto 10 e lá sobre o eixo y no menos 10. Como o meu B é 6, então eu tenho também sobre o eixo X que marcar o ponto menos 6 e o 6. Então eu já sei que a minha elipse vai fazer aquela curva passando por esses 4 vértices que eu marquei. Então isso a gente já pode fazer. É um esboço, tá? A gente está fazendo isso aqui à mão. Eu pontilhei, agora eu vou passar mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Tendo os vértices e o centro, tu já pode marcar a tua elipse, tá bom? É um esboço. Perfeito se vocês fizerem no GeoGebra ou algum software gráfico. Muito bem, agora pede também para a gente marcar os focos. Bom, para a gente marcar os focos, a gente precisa da medida C. Mas eu chego na medida C aplicando a relação de Pitágoras. A gente sabe que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos que o A ao quadrado é 100. Eu já vou passar para cá subtraindo o meu B ao quadrado, que é 36. E isso é igual a C ao quadrado. Então, a gente tem que C ao quadrado é 64, então que o nosso C é 8. Como C é 8, C é a metade da distância focal, então vai do centro até um dos focos mede 8. Então, vamos lá, o centro está na origem, 0, 0, então até um foco mede, vai cair lá no 8 positivo, vou chamar esse de foco 1, e vou cair lá no 8 negativo, que eu vou chamar de foco 2. Então, eu tenho os focos, tenho o centro e tenho os vértices. Agora, vamos colocar na forma analítica todos os pontos. Então vamos lá, o centro que é 0, 0, o que eu chamei ali de foco 1 que está sobre o eixo Y, então ele é 0 e 8, o foco 2 então é 0 e menos 8, vamos dar nome aqui então, ó. Vou chamar esse cara aqui então de vértice A1 e esse aqui de A2. Vou chamar esse aqui de B1 e esse aqui de B2, também não importa a ordem, tá? Só tô dando os nomes que é pra gente poder localizar aqui o ponto. Então, quem vai ser o meu A1? O meu A1 é 0 e 10. O meu A2 é 0 e menos 10. O meu B1 é 6 e 0. E o meu B2 é menos 6 e 0. E tá pedindo também a excentricidade, que é C sobre A. Então, o nosso C é 8 e o nosso A é 10. A nossa excentricidade é 0,8, tá bom? O que acontece na excentricidade? Como a excentricidade é o quociente C sobre A, quando os focos estão juntos, então a medida C é 0, tá? Então, se o foco 1 coincidir com o foco 2, isso vai implicar que a distância entre eles, que seria o 2C, é 0, portanto, C é 0 também. Quando a minha excentricidade for igual a 0, a gente tem a circunferência, tá? Não é esse caso aqui, já só estou aproveitando para explicar, tá bem? E outro detalhe também, que é outro caso especial. Se a minha centricidade for igual a 1, para a centricidade ser igual a 1, quer dizer que o quociente tem que dar 1. E isso implica que a medida de C vai ter que ser igual à medida do A. Ou seja, a distância focal vai ter que ser igual à distância do eixo maior. E aí nós vamos cair, a nossa elipse se degenera num segmento. A gente deixa de ter uma elipse para ter um segmento, tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Aqui, agora o número 8, também seguindo a lista do Steinbrück da parte de elipse, tá? Então, olha só, aqui tem uma peculiaridade nessa equação. Ela não está na forma reduzida, não está na forma canônica. Para ela estar na forma reduzida, o lado direito da equação tem que estar igualado a 1 e do lado esquerdo eu não tenho um coeficiente diferente de 1, multiplicando o x e o y. E nesse caso eu tenho 9x² e 25y², tá? Então, não posso ter nenhum outro coeficiente diferente do 1, multiplicando o x e o y. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou resolver esse problema, primeiro, eu quero deixar o lado direito da equação igual a 1. Então, eu vou dividir a minha equação toda por 25. Então, eu vou ficar com 9x² sobre 25 mais 25y² sobre 25 igual a 25 sobre 25, que é 1.
Então, ali no y também a gente já sabe que vai ficar, então, 9x² sobre 25 mais y² igual a 1. Mas o coeficiente do x² ali ainda está 9. E aí a gente usa uma estratégia de reescrever uma fração. Então, eu vou botar aqui no cantinho, ó. Por exemplo, eu quero escrever o número 4 de uma outra maneira. Ora, se eu escrever 1 dividido por 1/4, isso não dá 4? Dá, né? Então, veja como é que eu posso resolver o problema daquele 9x². Eu posso escrever, ao invés de 9x², 1 dividido por 1/9 de x² sobre 25, mais y² igual a 1. Mas para que isso tudo, Graça? Porque daí vai ficar, ó, x² dividido por 25/9 mais y² igual a 1. Agora, minha equação está na forma canônica, ou reduzida, onde o denominador do y² é 1 e o denominador do x² é 25/9. Quem é maior, 1 ou 25/9? 25/9. Portanto, o nosso a² é 25/9, o que implica que o nosso a é 5/3. O nosso b², se não tem o denominador ali, né, é porque é 1. T tem, só não preciso escrever 1. Mas então o b é 1 também, tá? Então, a primeira coisa é transformar, quando a minha equação não está na forma canônica, para a forma canônica. Bueno, então agora que eu já tenho os valores de A e de B, e já sei também que essa elipse não tem translação, porque eu não tenho x menos 1h² e y menos 1k², o h e o k são nulos, então eu sei que o centro da minha elipse é a origem, é o 0, 0. Já dá para eu fazer o esboço, e depois a gente só tem que calcular os focos para marcar os pontos, ok? Então, vamos fazer o esboço da nossa elipse. Já marquei os vértices, o centro, então, está na origem. E agora o meu eixo maior está no x, né? Então, agora ela tem eixo maior no x. Só cuidar para não fazer ela com os vértices bicudos demais, tá? Porque eles não são. E aí tá feito, nosso esboço é esse daí, tá? Então, o eixo maior agora sobre o x, mas eu preciso ainda dos focos. Para os focos, eu preciso aplicar a relação de Pitágoras. Então, eu tenho que o nosso a² é 25/9, menos, então, o meu b² que é 1, isso vai dar o c². Então, 25/9 menos 1, isso vai dar 16/9, é o meu c². Então, o meu c vai ser 4/3, tá bem? E isso eu já posso calcular, inclusive, a excentricidade, que é c sobre a. É 4/3 dividido por 25/9. De novo, uma divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui a gente pode simplificar. 3 vezes 4, 12, 25/2. Vou marcar ali os nossos focos, então a partir do centro eu tenho que andar 4/3 de unidades para a direita e 4/3 para a esquerda. Eu estou falando de direita e esquerda porque a gente está sobre o x. Então aqui eu tenho um foco, aqui eu tenho outro foco, e aí como eu quiser, ó, dá o nome foco 1, foco 2, A1, A2, B1, B2. Só para que a gente possa agora colocar as coordenadas dos pontos. Vou colocar aqui em cima, então, ó. Os focos. Pode botar de maneira resumida assim, ó. Os focos, então, tem as medidas de C, que é 4/3 no X. Então, pode colocar assim, ó. Mais ou menos 4/3 e 0. Já dá para entender que são os dois focos, tá? Mesma coisa com os vértices A. Vocês podem colocar mais ou menos 5/3 e 0. Os focos B. Pode colocar 0 e mais ou menos 1, para resumir, tá? Então, estão aí os dois focos, os 4 vértices, a excentricidade e o esboço da nossa elipse. Vou fazer mais um agora com translação, tá? Agora, eu quis resolver esse exercício, que é o 25 do livro, porque ele está na equação que nós chamamos de equação geral. Então, nós vamos ter que reagrupar os termos, montar os quadrados perfeitos, para então poder enxergar onde é que está o centro, quais são as medidas do a e do b², tá bem?
Então, primeiro passo, nós vamos organizar os nossos termos. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu primeiro já deixo o x junto com o x, então 4x ao quadrado menos 24x, depois o 9y ao quadrado mais 18y, e a constante, então, eu coloco já do outro lado da equação. Então, eu preciso montar um quadrado perfeito primeiro com os termos de x. Ora, então, para isso, eu vou colocar o 4 em evidência e fico com o x ao quadrado menos 6 vezes 4, 24, 6x. Então, a mesma coisa, eu vou pensar aqui, para montar o quadrado perfeito, em y, eu vou colocar o 9 em evidência. Então, eu vou ficar com 9 que multiplica y ao quadrado mais 2y, igual a menos 9. Eu não montei quadrado perfeito ainda, tá? Eu só organizei botando os termos em evidência. Então, agora sim, naquele x ao quadrado menos 6x, eu vou montar um quadrado perfeito. Então, eu tenho 4. Então quais serão os termos do meu binômio para eu obter o x ao quadrado menos 6x? O x menos, é sempre a metade do segundo termo, né? Menos 3 ao quadrado. Por que a metade? Porque não é assim, ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse 2 vezes divido por 2. Então, ó lá, quadrado do primeiro, eu já tenho x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x. Só que, quando eu escrevo dessa forma, x menos 3 ao quadrado, eu estou gerando o quadrado do segundo termo. Então, eu gosto de já ir lá do lado direito, eu já tinha o menos 9, né? Mas eu acrescentei quem? Vamos de novo, ó. Eu acrescentei aqui o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que eu acrescentei tudo isso vezes 4. Então, eu acrescentei um 4 vezes 9, 36, que eu não tinha antes. Então, se eu não tinha e eu acrescentei do lado esquerdo, eu acrescento do lado direito de novo, porque a gente está trabalhando com uma equação. Então, pensa, tua equação é uma balança. Eu não tinha 36 unidades aqui, eu botei 36, aí a minha balança fez isso. Agora, eu tenho que botar 36 aqui também, tá? Para equilibrar. Vou fazer o mesmo raciocínio agora aqui. Eu tenho y ao quadrado mais 2y. Quem serão os meus dois termos? O y mais a metade do 2, que é 1 ao quadrado. Então, veja o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo vezes 9. Então, eu tinha antes 9y ao quadrado mais 18y, mas aquele 9 vezes 1 ali, eu não tinha. Então, eu acrescentei 9 unidades do lado esquerdo. Eu acrescento do lado direito também, mais 9. Vamos reescrever para ver como é que ficou. Agora, eu tenho 4, que multiplica x menos 3 ao quadrado, mais 9, que multiplica y mais 1 ao quadrado. E do lado direito da equação, sobrou 36, igual a 36. Eu ainda não tenho a equação na forma canônica, pelo mesmo motivo do exercício anterior. O lado direito está igual a 36, ele tem que ficar igual a uma unidade, e eu tenho que dar um sumiço naquele 4, naquele 9, ele que estão multiplicando o x e o y. Mas não é simplesmente tirar ele dali, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir toda a equação por 36. E aí, eu vou ficar com x menos 3 ao quadrado divididos por 36. Aí não se esqueça que aquele 4 que está multiplicando eu posso reescrever como 1 dividido por 1/4. Então, ele passa lá dividindo 36. Mais y mais 1 ao quadrado dividir por 36. E aquele 9 fica 1 dividido por 1/9. Então, fica 36 sobre 9. E 36 por 36, que é 1. Agora sim, esta é a equação reduzida da minha elipse, que tem centro onde? Agora veja, o centro não está na origem. Onde está o centro dessa minha elipse? Ele é um tipo HK. Então, se eu lembrar lá de quando a gente deduziu a equação, fica x menos h ao quadrado. E ali a gente tem x menos 3 ao quadrado. Significa que o h é 3. E a gente tem y menos k ao quadrado. E na minha equação tem y mais 1. Então, significa que o meu k é menos 1. Ah, mas como assim, Graça? Tu inverteu os sinais. Não, eu não inverti os sinais, tá? Lá na minha equação eu tenho x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado. Então, ó, x menos h. Ali eu tenho x menos 3, é porque o h é 3. Se eu tenho y mais 1, é porque eu tenho y menos o menos 1. Que dá mais 1, né? Por isso que meu k é menos 1, tá? Se quiser pensar assim de forma
resumida, mas não sei se muito corretamente. É sempre a constante com um sinal contrário, né? Por causa do menos na frente. Então, nós temos o nosso centro, que é 3 e menos 1. E agora a gente precisa determinar quem é o a ao quadrado e quem é o b ao quadrado. Basta a gente olhar para os denominadores do x e do y e ver qual é o maior. O maior deles vai ser o a ao quadrado. Quem é maior, 36 quartos ou 36 nonos? Claro, dá para simplificar, né? Vamos reescrever a nossa equação, ficar mais fácil ainda, ó. X menos 3 ao quadrado, nem sempre, às vezes a fração ela não tem mais o que simplificar, ela fica assim mesmo. Mas aqui dá, né? Vai ficar x menos 3 ao quadrado sobre 9 mais y mais 1 ao quadrado, 36 nonos, 4. Então, quem é o meu a ao quadrado? O a ao quadrado é o maior, é 9. Daqui eu tiro que o a é 3. O b ao quadrado é 4. Então, daqui eu tiro que o meu b é 2. Então, eu tenho o a, eu tenho o b, eu tenho o centro. Eu já sei que o eixo maior, que é a medida de 2a, né? Não está sobre, mas é paralelo ao x, porque o maior valor está sobre o x. Então, já dá pra gente fazer o esboço. Vamos fazer? Então, eu vou marcar o centro primeiro, tá? Que é 3 no x e menos 1. Então, a partir do centro, olha, a medida do a é 13. Então, a partir do centro, 3 unidades para a esquerda, 3 unidades para a direita. Então, eu já tenho aqui os vértices, A1 e A2. A partir do centro, como o B é 2, 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Eu já vou desenhar os eixos aqui. 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Então tá, agora a gente já pode desenhar a nossa elipse. Esse aqui é um esboço dela. Mais ou menos é assim, a nossa elipse. E o foco? Os focos. Então, vamos lá. A ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. 9 menos 4 é igual a c ao quadrado. O nosso c, então, vai ser raiz de 5. Então, os nossos focos, vou marcar aqui o eixo, ó. 1, 2. Mais ou menos por aqui, tá? A partir do centro, raiz de 5 unidades para a direita, raiz de 5 unidades para a esquerda. Então, vamos colocar agora todos os pontos aqui, ó. O centro, que é 3 e menos 1. Vamos dar nome, então, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de vértice A1, esse aqui de vértice A2. Esse aqui de foco 1, esse aqui de foco 2, esse aqui de vértice B1 e esse aqui de vértice B2. Agora, a gente vai ter que colocar separado quem é A1, quem é A2. O A1, ó, o x do A1 tá 0, ele tá sobre o eixo Y. E o y do nosso A1 é o mesmo y do centro. Quem é o y do centro? É menos 1. O A2, o x do A2, ó, o x do centro é H, que é 3. E o A2 andou 3 unidades para a direita. Então, onde é que ele foi parar? O centro dele estava no 3. E o A mede 3. Então, ele andou mais 3, ele foi para lá no 6. É 6 e menos 1. O Y do A2 é o mesmo Y do centro, tá? Agora, vamos para os vértices B1, B2. B1, aqui embaixo, ó. O x do B é o mesmo x do centro, que é 3. E o y do nosso B. Então, veja, quanto que eu desci a partir do centro? O B desceu 2 unidades a partir do centro. Então, o y do centro, aqui é o menos 1. Eu desci 2 unidades, ele foi parar lá no menos 3. E o B2? O x do B2 é o x do centro, que é 3. E o y do B2, a partir do centro, ele subiu 2 unidades. E o centro, o y dele era no menos 1, subiu 2 unidades, foi parar lá no 1. Que mais? Os focos. Foco 1. O x do foco 1, ó, é as 3 unidades menos raiz de 5. Então, 3, pode deixar assim mesmo, não precisa deixar quebrado. 3 menos raiz de 5 no x. E o y dele é o mesmo y do centro, que é menos 1. E o foco 2, a partir do centro, ele andou mais raiz de 5 unidades. E o y é o menos 1, tá? E a excentricidade é C sobre A, que é 3.
Feito todos os elementos, então cuida. Quando a nossa equação é geral, a gente reduz ela, monta os quadrados perfeitos, depois vê qual é o maior denominador. O maior denominador é o A ao quadrado, o outro é o B ao quadrado, já faz o esboço, já marca o centro, já faz o esboço. O maior valor no denominador faz referência ao eixo maior, ao qual ele vai ser paralelo. Se estiver sobre o x, o eixo é paralelo ao x, como foi o nosso exemplo aqui. Então cuida tudo isso, vai fazendo o esboço e vai fazendo as contas. Confere depois, tá bom? Valeu, até a próxima!